Olá, meu irmão, meu amigo, tudo bom com você? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que sua vida esteja uma vida extremamente abençoada, uma vida feliz, uma vida de paz. E é isso que eu desejo a você nesse momento, a paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor alcance seu coração, tome seu coração, inunde todo o seu ser. Tudo bem? Esse é o nosso terceiro encontro, é a nossa terceira palavra. Eu louvo a Deus pela vida desse irmão que está aí perto de você, que está na sua casa, que está junto de você, ou você está na casa dele. Porque esse irmão ama você, viu, meu amigo? Esse irmão aí se preocupa com você, ele quer compartilhar com você aquilo de bom que veio na vida dele. Olha, hoje eu quero trazer uma palavra no sentido de arrependimento de pecados, no sentido de vida eterna. A palavra de Deus nos fala em 2 Pedro, isso é um livro da Bíblia, a Bíblia tem 66 livros, num desses livros, que é o segundo livro de Pedro, do apóstolo Pedro, a palavra fala assim, olha, o Senhor não atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Hoje eu quero falar com você de uma nova vida, eu quero falar com você de vida eterna. Eu quero perguntar para você como é que está o seu planejamento para a vida eterna. Talvez você esteja se planejando para a aposentadoria. Ou talvez você é muito novo e você fala, não, eu tenho tempo ainda. Não é que a gente se prepara para a aposentadoria, a gente quer trabalhar, guardar um pouco, pagar lá a nossa contribuição da Previdência, para que chegue um dia a gente possa desfrutar da aposentadoria, não é mesmo? Se você é uma pessoa assim um pouco mais consciente, tenho certeza que você já está trabalhando nisso. Mas eu quero trazer para você de uma forma espiritual. E a vida eterna? E quando você morrer? Você já tem pensado nisso? Você tem trabalhado nisso? Nós vimos que Deus nos criou para um relacionamento com Ele, comunhão com Ele, conversa, amizade, desfrute, obediência. Ele quer que a gente viva com Ele e desfrute dele. Nós vimos que o pecado veio e quebrou, rachou, separou o homem de Deus, quebrou o relacionamento. O homem ficou assim extremamente avesso a Deus, violento, promíscuo, complicado o ser humano, mentiroso. Mas também nós falamos que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, que se encarnou e pagou o preço pelos nossos pecados para nos dar a vida eterna. Jesus lá do céu, ele não podia morrer por nós, porque Deus não pode morrer. Então ele se tornou homem, nascendo da Virgem Maria, mas ele morreu, e ele morreu para perdoar os nossos pecados. Porque depois que a gente morrer, nós temos apenas dois destinos, e Jesus define isso na nossa vida, a depender da nossa fé nele. Um destino é a glória eterna. Nós falamos isso na semana passada com você. Você se lembra? A palavra de Deus diz que nós não vamos voltar ao Éden, mas nós vamos voltar a Deus. E nós não vamos agora ir para o jardim do Éden. Nós vamos para a morada celestial de Deus. Maravilhoso. Lá não há fome, não há dor, não há morte. As coisas antigas se passaram. E Deus então tem nos chamado para uma nova vida. Essa vida eterna com Ele. Mas para isso é preciso que nós creiamos nele, nos arrependamos do nosso pecado. Você lembra isso? Hoje eu quero lembrar a você da existência do inferno. Porque Deus é bom, Deus é justo, Deus é santo, mas Deus não é bobo. Você sabe disso? Vou falar de novo. Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, mas Deus não é bobo. O pecado afronta Deus, o pecado, magoa Deus, por assim dizer. O pecado se rebela contra Deus. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Eu vou te ilustrar, você vai me entender. De repente você caminhando em algum lugar, você encontrou um animal morto já há muitos dias e ele já estava em decomposição, a sua carne estava podre. Qual que é a sua reação? Quando você encontra um animal podre, se você está aí nas suas plenas
faculdades mentais, se você está sentindo o cheiro, você repugna aquela carniça, você deixa aquilo. Porque a sua natureza não é assim. A sua natureza é uma natureza para limpeza, para as coisas cheirosas, para as coisas saudáveis. E aquele mau cheiro nos diz que ali tem podridão, ali tem bactéria, ali tem morte. Por isso que a gente se afasta. E a natureza do nosso Deus é santa, ela é perfeita. O pecado nos afasta dele, porque ele se afasta de nós também. Ele se recua, porque ele não consegue tolerar o pecado, a rebeldia, a desobediência. E Deus deseja que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Para aqueles que não se arrependem, o Senhor criou o inferno. Para Satanás, o diabo, a antiga serpente, o inimigo da nossa alma, como você considera. A Bíblia diz, chama ele de diabo, de Satanás, de antiga serpente. É o inimigo da nossa alma. Ele quer nos levar para a condenação do inferno. O inferno, a Bíblia diz que é um lugar de morte, não de aniquilação, mas é um lugar sem vida, sem a presença graciosa de Deus, sem nenhum alívio. Lá o fogo não se apaga, lá o verme não morre. Aquele é um lugar de tristeza, é um lugar de trevas, é um lugar de clamor, é um lugar de choro, de ranger de dentes. E eu não desejo que ninguém vá para o inferno, muito menos o nosso Deus. Eu digo para você que Deus é amoroso, é justo e bom, mas o nosso Deus não é bobo. Ele nos deu Jesus, que é o caminho de volta para Ele, que é a salvação das nossas almas da perdição eterna. Jesus está aqui, Ele está perto de todo aquele que clama a Ele, de todo aquele que crê nele, daqueles que se arrependem dos seus pecados, que reconhecem que precisam de um Salvador. Jesus é esse presente maravilhoso. Ele não te cobra dinheiro para ir para o céu. Ele não te pede favores. Ele não pede para você se autoflagelar com facas, com lancetas, como é o costume de algumas religiões. O que ele está pedindo é o seu coração. Ele está pedindo que você reconheça que os seus pecados te separam do Senhor e que você se arrependa dos seus pecados e você creia nele, para que você tenha vida eterna. A Bíblia diz que há apenas 2 destinos para a nossa alma. A nossa alma. Você sabe que você não é só um corpo. Eu te disse logo no primeiro estudo que Deus nos criou sua imagem e semelhança. Você tem um corpo. Deus não tem esse corpo, mas Ele nos fez assim. Mas o que se assemelha com Ele é o Espírito eterno, o Espírito imortal. Nós temos um Espírito, uma alma, e mesmo depois da nossa morte, esse Espírito vai durar. E a Bíblia diz que só tem 2 destinos para ele: o céu ou o inferno. Esse é o destino de todos os homens. Não há outra forma. Para aqueles que creem no Senhor Jesus, tem vida eterna, tem céu, delícias eternas na presença de Deus, um lugar sem tristeza e um lugar sem tédio. Você já viu como que a gente vive a nossa vida? Às vezes a gente vive ansiedade para adquirir alguma coisa, mas depois que a gente adquire, vem o tédio de possuir. Você fala, eu queria comprar um carro. Aí depois você compra o carro, por mais que o carro seja útil, você fala, um carro, né? Você acostuma. Mas o céu é um lugar sem tédio. As moradas de Deus é um lugar de delícias eternas, contínuas, perpétuas, duradouras, infinitas. É uma eterna manhã de domingo, um dia de paz e de bênção. Mas o inferno, meu irmão, meu amigo, corra desse lugar, se afaste desse lugar. A porta está aberta. O Senhor Jesus diz, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá, achará pastagem. Tem vida eterna, tem vida plena. O Senhor Jesus vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir a Deus se não for por Ele. Jesus está aí. Então eu quero mais uma vez convidar você a se arrepender dos seus pecados e a crer nele. Busque conhecer mais a Jesus. Você pode buscar ler a Bíblia, ou então você pode pedir aí com esse seu amigo que está aí perto de você, se ele pode te explicar um pouco mais.
para que você fuja. O Senhor deseja que todos se arrependam. Foi a palavra aqui que eu li. Ele virá. E algumas pessoas dizem, mas Jesus vai vir mesmo, porque está demorando tanto tempo. A palavra do Senhor está dizendo, não. Não é questão de demora, é questão de misericórdia, é questão de paciência, de longanimidade, porque Ele deseja que todos se arrependam e creiam nele e tenham a vida eterna. Então a minha palavra para você, meu amigo, é creia no Senhor Jesus. Receba a vida eterna que Ele tem para te dar. Se você deseja receber Jesus, você pode orar no seu coração, ou você pode falar com a pessoa que está aqui do seu lado. E quando você recebe, abre o seu coração para Cristo, você tem uma vida tão plena, você tem uma vida tão boa, uma paz tão grande, uma paz que ultrapassa qualquer entendimento. É essa vida que Jesus tem para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus.